A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. Olá para você que está curtindo o feriadão em casa, pode chegar que o primeiro Jornal de Novembro já está no ar. Temos muita informação, mas temos também muita dica para você terminar de curtir o final de semana. Você vai conhecer sobre a comemoração mexicana do Dia dos Finados. O início da campanha Novembro Azul. Vamos saber como descartar corretamente o lixo hospitalar. E vamos bater um papo no boletim esportivo sobre o futebol e o basquete cearense. Tudo isso e muito mais agora no Unifor Notícias. Arthur, hoje é Dia dos Finados aqui no Brasil, mas você sabia que essa data é comemorada de diferentes maneiras ao redor do mundo? Uma das mais interessantes que eu acho é o Dia dos Mortos no México. Muito interessante, o México tem uma tradição bem diferente aqui do Brasil. Inclusive, essa data é bem festiva lá. É verdade, eu fui conversar com o professor mexicano Carlos Velásquez, que nos falou um pouco mais sobre essa cultura. Hoje é o Dia dos Finados e essa data é comemorada de diferentes maneiras ao redor do mundo. Uma das principais é o Dia dos Mortos no México. Vamos conversar agora com o professor Carlos Velásquez. Tudo bom, professor? Professor de Cultura e Mitologia, não é mesmo? É isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é essa tradição mexicana do Dia dos Mortos. Hoje a festa, porque a gente sabe que os nossos finados queridos estão ainda nesse primeiro nível, não estão no nível da dissolução completa, né? No Dia dos Mortos, que é no dia 2 de novembro, eles recebem a permissão excepcional durante o ano de visitar os queridos que ainda estão vivos, né? Então, a gente, sabendo disso, prepara em casa primeiro um altar que tem que ter muitas flores, muitas frutas, muitos doces e ser muito enfeitado, estilo mexicano, né? Com muitas cores e tudo mais. Onde vamos colocar uma sinalização de que estamos esperando por esses espíritos e que eles são bem-vindos, né? Então, pode ser o nome, pode ser algum pertence, pode ser a fotografia da pessoa, qualquer coisa que a lembre, né? E esse é o vestíbulo de entrada para então recebê-la com a música que gostava, com as piadas que ela gostava, com a comida que preferia, né? E o tradicional pão de morto, né? Que dependendo da região tem formas diferentes. Geralmente é uma brioche, né? Muito gostosa. Mas, por exemplo, na minha região tem literalmente a forma do morto, né? É uma pessoa assim, esticada, com os braços em cima, e a gente come, né? Intercambia também caveiras de açúcar com o nome da pessoa. Brincadeiras, né, de caveirinhas que se levantam quando você abre o sarcófago, ou caveirinhas que dançam, e tudo isso. De certa maneira, a gente está festejando que sabemos que a morte está aí, que nos pesa, que nos assusta, mas que pelo menos uma vez no ano a gente flerta com ela, sabe da presença, a aceita implicitamente e bom, tentamos nos relacionar da melhor maneira. Eu acho que acaba sendo até uma recordação dos tempos da pessoa em vida, né? Ah, com certeza, até porque você tem um compromisso de recebê-la bem, né? Então, o que ela gostava, as cores que eu gostava, a música que eu gostava, o que eu gostava de comer, né? O que não gostava de jeito nenhum, e você faz como quando recebe uma visita, né? Muito obrigada, professor Velásquez. Prazer todo meu. Essa foi a história do Dia dos Mortos no México. E aí, quer conhecer essa cultura? Você aí de casa que tem diabetes e toma insulina, por exemplo, já pensou em como descartar corretamente esse lixo hospitalar produzido? Não? Vamos saber mais sobre isso agora na matéria de Aristides Grangeiro. Muitos brasileiros já devem ter se perguntado sobre o que fazer com o lixo hospitalar produzido em casa por pessoas portadoras de doenças que necessitam de medicação e até mesmo o uso de materiais perfurocortantes.
Alexandre é um desses brasileiros. Ele descobriu há pouco mais de um mês que seu pai é diabético e precisa diariamente fazer a medição de sua glicemia e tomar a medicação devida. O problema é que ele não teve nenhum tipo de indicação de como descartar todo esse material. Não tive nenhuma orientação de dizer, olha, você coloca numa garrafa PET e leva lá, traz aqui no posto de saúde. Por conta própria, ele decidiu armazenar todos os descartáveis em uma garrafa PET e entregar no posto de saúde. O que me levou a isso foi a questão de pensar no próximo, né? Eu não quero que ninguém se machuque com o material que eu esteja produzindo. Qual seria o descarte ideal para todo esse material utilizado? Onde eu devo descartar e qual maneira? Alexandre quer saber como proceder. Para isso, convidamos a professora de Engenharia Ambiental, Lamarca Lopes, para tirar essa e outras dúvidas. Se a pessoa está recebendo uma medicação que é intravenosa, então ela está recebendo uma medicação porque ela está doente. Então essa doença, seja lá qual for, virulenta ou através de bactéria, então o contato desse material perfuro-cortante com a pele da pessoa, com o sangue, vai fazer que esse material se torne, além de perfuro-cortante, também infectante. Então essa doença ela pode ser transmitida para outras pessoas que tenham contato com esse material perfuro-cortante. Existem outras precauções que devemos ter ao descartar outros tipos de resíduos. Qualquer resíduo da saúde gerado em casa, ele deve ser entregue num posto de saúde ou em um hospital. Se for um perfuro cortante, o ideal é que ele seja acondicionado num recipiente que não tenha essa possibilidade de ser rompido ou perfurado. Então a gente indica sempre recipientes mais rígidos, ou de plástico rígido ou de metal, como aquele que a gente tem em casa, uma lata de leite, de aveia, de alguma coisa assim. Então essa agulha ou esse material vai ser colocado ali e fica mais protegido para no transporte não ter nenhum perigo da pessoa mesmo que está levando sofrer algum tipo de acidente. A preocupação do descarte para não contaminar ou ferir alguém durante o manuseio desses resíduos, a ambientalista ressaltou os danos que o descarte incorreto pode causar ao meio ambiente. Todos esses medicamentos hoje, as pessoas que não têm o conhecimento do destino adequado acabam jogando junto com o seu resíduo comum e tudo isso vai para o aterro sanitário. Ou então, na pior forma possível, isso vai para um terreno baldio. E isso acaba contaminando o lençol freático, o nosso solo e a nossa própria água de consumo. O câncer de próstata é um tumor que afeta, na maioria dos casos, homens acima dos 40 anos, mas que pode ser curado se diagnosticado no seu primeiro estágio. É verdade, para aumentar as chances de cura é necessário tomar as devidas precauções. O diagnóstico precoce é fundamental nesse processo. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades, dirigida à sociedade e em especial aos homens, para conscientização a respeito ao câncer de próstata, voltada à sua prevenção e diagnóstico precoce. Quando a gente estimula essa visita ao urologista, Arthur, a ideia é justamente a gente permitir que, caso a gente detecte o câncer prostático, a gente detecte ainda no início, precocemente, né, em um momento ainda favorável para um tratamento curativo. Por isso, a importância do exame preventivo. O homem deve nos procurar ainda assintomático, ou seja, não está sentindo nenhum problema para urinar. E esse é o momento ideal que, caso a gente encontre o câncer, ele está ainda no início. Então, a prevenção é isso, a gente se prevenir de um mal maior. Então, procurar o urologista mais precoce, né, e procurar diagnosticar isso de uma maneira mais adequada. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Um dos motivos é o tabu em cima do assunto e a falta de conhecimento. O senhor já fez o exame de prevenção contra o câncer de próstata? Eu nem fiz e nem faço. Nunca fiz. Eu não conheço o exame. Qual a dica, qual a importância que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Bom, eu já tenho 23 anos de prática na urologia e eu já vivenciei essa história praticamente desde o início, quando a gente começou a divulgar a necessidade da gente fazer esses exames. Então, até hoje, a gente ainda vê alguma resistência dos homens em procurar o urologista, principalmente com medo do exame retal. Porque o que é a prevenção? A prevenção a gente vai fazer um toque retal, um exame retal da próstata,
e um exame de sangue. Então, junta os dois exames para poder a gente ter uma avaliação melhor da saúde da próstata. Então, nesses 23 anos, eu observei que houve uma mudança na percepção dos homens. À medida que eles foram fazendo o exame, eles vão perdendo o medo do exame, do toque retal. E hoje em dia eles nos procuram de maneira espontânea. No início era a família que obrigava eles a nos procurar, a mulher, os filhos, eles iam praticamente obrigados a ir no urologista. Hoje a gente já vê uma procura espontânea, sem essa necessidade da família insistir ou obrigar que eles fossem nos procurar. E o medo hoje não é mais nem do toque retal, que era assustador para muita gente. É mais no diagnóstico, saber se tem ou não câncer prostático. Então, a relevância dessas campanhas foi muito grande, porque com o esclarecimento mudou muito esse paradigma. Em vez do medo do exame, o medo do diagnóstico. Então, levou mais homens a nos procurar de forma mais precoce. E agora chegou a hora da nossa dica cultural, que hoje quem está ao nosso lado é o nosso querido Davi Sacramento. Tudo bem, Davi? Seja bem-vindo. Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Ana Luísa? Tudo bem, Davi, seja bem-vindo. E aí, o que você conta de bom pra gente no fim de semana? A gente tem muita coisa boa, mas antes de dar as dicas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estão ansiosos para o Natal? Ah, eu tô muito ansiosa porque é a minha época do ano preferida. Eu amo o Natal, Davi. O que é que nós temos pro Natal? Pois é, pode parecer que está longe, mas falta menos de 2 meses para o Natal. E alguns shoppings aqui de Fortaleza já estão entrando na programação natalina neste final de semana. Muita pirotecnia e música. Assim vai ser a chegada do Papai Noel no Shopping Iguatemi Fortaleza. O bom velhinho vai chegar em um helicóptero para alegrar a multidão. O espetáculo musical Quebra-Nozes também fará parte da programação. Tanto o musical como a chegada do Papai Noel terá entrada franca. A cultura negra é tema da exposição de fotos Reconhecendo a Amazônia Negra. A exposição será aberta hoje ao público aqui em Fortaleza. A fotógrafa Marcela Bonfim traz à Fortaleza suas fotografias da Amazônia Negra. A exposição Reconhecendo a Amazônia Negra vem com a intenção de mostrar os caminhos e a relevância da população negra na construção do Brasil. A mostra busca também retratar culturas e religiões de matrizes africanas, através de tradições e costumes. Para quem quiser ver as fotografias, a entrada é gratuita na Caixa Cultural Fortaleza. Para quem quer dar boas gargalhadas neste feriado, pode assistir à peça Os Clássicos da Palhaçaria. As apresentações acontecem no Teatro Dragão do Mar. O grupo de palhaços Circo Chaos apresenta reprises de clássicos da palhaçaria, a partir do estudo desenvolvido sobre o circo-teatro. Com entrada gratuita, o espetáculo faz releituras do circo popular brasileiro e pretende ser dinâmico e muito divertido. A peça acontece na Praça Verde do Dragão do Mar. A água é algo tão essencial para a vida humana e também é tema do novo espetáculo do coral UFC. Eles vão cantar várias músicas sobre este tema. As apresentações começam hoje no Teatro Dragão do Mar. O coral da UFC inicia a temporada do espetáculo D'Água, no Teatro Dragão do Mar. O musical de entrada gratuita trata da água e toda a sua importância em todas as fases da vida humana. O coral será composto por 31 vozes e será acompanhada pela Orquestra Sonial, formada por 14 instrumentistas.
Então é isso, pessoal. Arthur e Ana Luísa, eu espero que o pessoal possa aproveitar as dicas que eu dei. Muito obrigada, Davi. Eu vou aproveitar sim. Muito obrigado, Davi. Seja muito bem-vindo ao Unifor Notícias. A Prefeitura de Fortaleza lança a 4ª edição do Prêmio de Jornalismo. Jornalistas e estudantes concorrem a prêmios de até R$16 mil em 6 categorias. A iniciativa chega ao seu 4º ano consecutivo e vai premiar trabalhos de excelência jornalística com foco em ações na área geográfica no município de Fortaleza. Para mais informações, você pode acessar o site fortaleza.ce.gov.br. Vamos agora para a nossa primeira pausa do Unifor Notícias. Não sai daí que nós voltamos já no próximo bloco. A importância da arte na minha vida, né? Eu digo que a arte é, para mim, uma necessidade, né? Uma necessidade de se expressar, um autoconhecimento. Aqui respira a arte, né? As obras que tem aqui, né? Fora um dos maiores colecionadores também do Brasil. O que me motiva a pintar, né, no meu caso, essa possibilidade de se conectar com pessoas, com o lugar e comigo mesmo. Alguns dizem que palavras nunca são suficientes. Na verdade, são mais que suficientes. Para quem espera na fila de transplantes, a simples frase "sou doador" pode trazer vida. Informe a sua família. Deixe que as palavras se tornem um ato de amor e esperança para muitos. Doe de coração. Uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz. Chegou a hora da gente conferir o que rolou de bom no campus essa semana no nosso quadro Campus em Foco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Campus em Foco. Nós começamos falando do CCG, Centro de Ciência da Comunicação e Gestão, que promoveu uma palestra sobre novas tecnologias e seus impactos no mercado financeiro, com o economista e mestre em administração José Maria Porto. A palestra foi aberta ao público. A Unifor sediou também um segundo encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, envolvendo diversos profissionais, docentes e atletas especialistas no tema, com a participação de 20 palestrantes de várias regiões do país. Tivemos também uma palestra com a Isabelle Soares, que é representante da Universidade de Groningen, na Holanda. Ela veio nos falar sobre um curso oferecido aos alunos da Unifor sobre planejamento urbano e sustentável. Esse curso terá início aqui na universidade e será continuado na Holanda no começo de 2019. Para essas e mais informações sobre o campus, você pode acessar o nosso site www.unifor.br. Até a próxima! Ana, acabamos de ver no nosso quadro Campus em Foco que aconteceu uma palestra sobre um curso que vai lançar agora no início de semestre de 2019. É isso? É verdade, Arthur. O legal é que os alunos, além de adquirir conhecimento, vão poder fazer uma viagem até a Holanda para finalizar o curso. A Universidade de Fortaleza, juntamente com a Universidade de Groningen, na Holanda, promovem um curso intitulado Caminhos para Futuros Sustentáveis, Planejamento Urbano, Ambiental e Estrutural Holandês na Era da Turbulência. Sempre pensado no futuro, pensando como o planejamento urbano pode se adaptar para as nossas realidades, para a questão da sustentabilidade, as mudanças climáticas, o aumento do nível do mar. A Holanda é referência mundial em relação ao planejamento urbano. 60% das terras da Holanda estão abaixo do nível do mar. Então, a Holanda tem como contribuir muito para a nossa realidade do Brasil, né? Que temos muitos problemas, mas também soluções, né? Os alunos poderão garantir muito aprendizado, ganho de experiências, além de vivenciar uma cultura bem diferente. Eles não vão só aprender com o planejamento urbano holandês, mas eles vão também ensinar aos professores lá a pensar diferentes, vão pensar de uma maneira, vamos dizer, mais orgânica, né? Que nós somos muito... muito espontâneos, e lá eles são muito, muito organizados. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ensina bem para eles, entendeu? Vão visitar muitos lugares na Holanda de projetos incríveis, né, de planejamento urbano, engenharia ambiental, engenharia civil. Então, assim, eu acho que a experiência em si é o maior ganho. O curso será realizado no início de 2019, com a primeira fase na Unifor, e a continuação será na Universidade de Groningen. As inscrições podem ser feitas pelo site www.rug.nl.br
www.ufrn.br/FRW/PASF. E é necessário a proficiência em inglês. A gente está ansioso para receber os alunos, né, que vêm de todo o Brasil e os alunos da Unifor também. E a gente quer muito também que os alunos vá para a segunda parte do curso que vai ocorrer em Groningen. O IPLANFOR é uma autarquia municipal com o propósito de atuar na área de geração de conhecimento. E é claro que a Universidade de Fortaleza não poderia deixar de apoiá-lo. Essa semana findaram um contrato de colaboração. E é isso que nós vamos entender melhor na matéria de Vanessa Lugoi. A Universidade de Fortaleza e o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, assinaram um termo de colaboração para a elaboração de plano integrado de regularização fundiária. Antes de fazer a regularização fundiária, tem que fazer a regularização urbanística. Então, hoje estamos dando o pontapé inicial do processo de execução desse trabalho, porque já foram dados outros passos, né, inclusive com a criação do conselho gestor de cada área dessa. Nós temos muitas áreas degradadas em Fortaleza, onde vive mais de 1 milhão de pessoas. E houve uma decisão do prefeito Roberto Cláudio de priorizar essas 10 áreas. Sobre a participação da universidade, Eudoro completa. A Unifor vai ficar com as áreas do Praia do Futuro, que é um AZEIS, a área degradada da Praia do Futuro. Nós temos também a área do Mucuripe, né? E temos uma área que oficialmente é conhecida como Vicente Pison, que faz parte desse contexto. O professor Eudoro nos procurou para que a gente pudesse estabelecer uma parceria com o curso de arquitetura inicialmente. Então, isso eu encaminhei ao curso de arquitetura, que os professores viram como uma excelente oportunidade de treinamento para o nosso aluno e formação de profissionais para um futuro que pudessem trabalhar nesse tipo de programa. Além de propor um novo desenho dessas áreas, das habitações e de equipamentos de educação, saúde e lazer, o plano possui outros objetivos. Garantia que tenha sustentabilidade econômica, então, problema de emprego e renda dos habitantes dessa área. Nós sabemos que hoje Fortaleza é uma cidade que só tem emprego na aldeota, no Meireles e no centro da cidade. Então é preciso desenvolver outras áreas para que as pessoas viajem menos e possam conviver mais com a sua família, porque tudo isso é que contribui para diminuir a violência na cidade de Fortaleza. O processo de elaboração dos planos contará com a participação de conselheiros gestores das zonas especiais de interesse social. O decreto principal dessa coisa estabelece que todo esse trabalho tem que ser feito em harmonia com a população, discutido com a população, não é aprovado pela população, é construído com a participação da população. E para isso tinha que ter oficialmente uma estrutura, que é o conselho gestor de cada área, que é constituído paritariamente de moradores da área e de pessoas indicadas pela gestão pública. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, Camila Girão, fala sobre o papel da universidade na elaboração do plano. A universidade é o trabalho técnico de elaboração de produtos, mapeamento, as propostas, levar para a comunidade as discussões, trazer da comunidade produtos e incorporar o plano, e a comunidade ela vai estar atuando de forma muito presente e sensível junto conosco nessa elaboração enquanto parceria. Os alunos de alguns cursos poderão ainda participar diretamente na execução do projeto. Diretamente conectados ao curso de Arquitetura e Urbanismo, o curso de Administração e o curso de Direito. Eles vão estar formando o escopo técnico da equipe principal. Mas outros cursos, como Publicidade, para ajudar na comunicação, E agora o Matheus Landim já está conosco para falar as novidades do esporte. Tudo bem, Landinho? O que nós temos para o cenário do esporte cearense? Olá, Arthur. Olá, Ana Luísa. Olá para você aí de casa. A gente vai falar do Fortaleza, que joga amanhã pela Série B, do Ceará, que segue se distanciando da zona do rebaixamento da Série A, de Taça Fares Lopes com o primeiro jogo da final e de NBB com o jogo do basquete cearense da última quarta-feira. Tudo isso no próximo bloco. Não sai daí que já a gente volta. Até já!
Consegue imaginar o Brasil há mais de 500 anos? Não precisa imaginar. Exposição da Terra Brasílis à Aldeia Global, da coleção Fundação Edson Queiroz. Obras raras com imagens do Brasil de ontem, com seus costumes, povos e histórias, passando pelo Brasil da monarquia à modernidade do século XX. Visite e conheça a história do Brasil em imagens. Entrada gratuita no Espaço Cultural Unifor. Fundação Edson Queiroz. Unifor. Ensinando e aprendendo. Existem momentos que marcam nossas vidas. Minha jornada começou há mais tempo do que você imagina, quando eu dava meus primeiros passos rumo a um caminho onde minhas escolhas começavam a me mover. Olhando para todos esses momentos, é que percebo como cada detalhe fez de mim o que sou. Afinal, a história de alguém não se constrói em apenas um dia, mas durante uma vida toda. E é no ENAD que meu conhecimento adquirido durante meu curso de graduação é avaliado. Ele é uma prova de que sou capaz de transformar as minhas conquistas em resultados. E é por isso que quando eu faço o ENAD, eu faço valer a minha história. E você, quer fazer valer a tua história? Unifor, ensinando e aprendendo. Olá, estamos de volta. Agora é com você, Matheus. Obrigado, Arthur. E a gente começa falando de Taça Fares Lopes. Na última quarta-feira teve o primeiro jogo da final entre Ferroviário e Caucaia na Arena Castelão. E quem se deu melhor foi o Caucaia. Venceu por 1-0 com o gol de Vanderlan aos 26 do segundo tempo. O jogo de volta será no domingo, às 4 horas da tarde, no Presidente Vargas. E o Caucaia tem a vantagem do empate. O Ferroviário precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Falando agora do Ceará, que segue se distanciando da zona do rebaixamento da Série A, ele está atualmente na 13ª colocação com 37 pontos. E agora ele sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. Com a vitória diante da equipe do Atlético Mineiro na última segunda-feira, o Vovô chegou aos seus 37 pontos. E o mais importante, está fora da zona de rebaixamento. Hoje o Alvinegro ocupa a 13ª colocação e tem a 5ª melhor campanha do retorno do Brasileirão. É, amigo, o futebol é uma caixinha de surpresa. O início da Série A foi bem difícil. O time passou 4 meses na zona de rebaixamento e era difícil de acreditar que o time fosse conseguir ter uma arrancada no campeonato. Já falando do retorno, os 2 últimos resultados para o Ceará foram fundamentais. O Alvinegro venceu Cruzeiro e Atlético Mineiro e já sonha com uma vaga na Sul-Americana. O próximo confronto já tem data marcada. Segunda-feira, o Vovô entra em campo contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro, às 8 da noite. E o jogo, com certeza, tem cara de mais uma decisão. Muito legal, Landim, mas e o Fortaleza? Fiquei sabendo que ele pode subir amanhã, é isso? Olha, Arthur, é o que dizem os matemáticos, mas isso depende de uma série de resultados e, claro, de uma vitória do Fortaleza em cima do Atlético Goianiense. Falta pouco para o acesso. Na verdade, o objetivo do Fortaleza pode ser conquistado neste sábado. Para isso, basta que vença a sua partida contra o Atlético Goianiense e Londrina e Vila Nova não vençam. O Leão inicia neste sábado uma maratona de 3 jogos em apenas 8 dias. Além do jogo contra os goianos, ele joga contra CSA perto de sua torcida e pega o Avaí longe de seus domínios. O time comandado por Rogério Ceni vem de 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos. E segue treinando forte, para assim realizar o sonho de todos no clube e inclusive da sua torcida nas próximas rodadas. Mudando agora um pouco de assunto, Landinho, o basquete cearense infelizmente perdeu mais uma. Como é que fica a situação dele no NBB? Olha, na Lua ele está na lanterna, foi a 5ª derrota em 5 jogos, mas é um campeonato longo, ainda dá tempo do Carcará se recuperar, a exemplo da temporada passada, e quem sabe até brigar na parte de cima da tabela. Só que a derrota da última quarta-feira evidenciou uns aspectos que precisam de atenção. Noite de basquete no Centro de Formação Olímpica, com um torcedor ansioso para ver o Carcará vencer a primeira no NBB. Mas o atual campeão paulista, o Franca, tinha outros planos. Se vencesse, podia ficar na 2ª colocação na tabela. O que foi visto no começo do jogo foi um basquete cearense determinado, que chegou a ficar 6 pontos à frente da equipe paulista. Mas ainda no primeiro quarto, os
Franca virou o placar e assim ficou até o final do jogo. O terceiro quarto foi um passeio dos francanos, contando com a pontaria afiada de David Jackson e com erros de marcação do Carcará, evidenciando aspectos que ainda faltam para o time engrenar no NBB. Tem que fazer trabalhar mais, colocar em prática a estratégia do jogo, né? O que é que eu posso fazer para vencer o jogo? Isso está sendo colocado, mas em alguns momentos a equipe não está tão obediente taticamente. Com isso, a vantagem do Bauru foi ampliada para 20 pontos. E no fim, o Carcará até esboçou uma reação e começou a acertar mais bolas de 3. Um destaque para o ala pivô Felipe, que além de ter convertido 19 pontos, foi um monstro no garrafão com 14 rebotes. Mas não deu mais tempo. Ao estouro do cronômetro, a vantagem dos paulistas ficou em 9 pontos. Placar final, 91-82. E o próximo desafio do Carcará será mais uma pedreira, o Bauru. A Bauru é uma equipe dificílima, mas a gente vai entrar com a mesma raça, a mesma vontade, a mesma dedicação. Acho que coragem não está faltando, tenho certeza que a gente vai fazer mais um bom jogo contra eles e quem sabe arrancar nossa primeira vitória. E o jogo do Carcará contra o Bauru será daqui a pouquinho, às 8 da noite, também no ginásio do Centro de Formação Olímpica. Arthur, Ana Luísa, por hoje é só. Muito obrigada, Landim. Muito obrigado, Landim. Um ótimo final de semana para você e para quem está nos assistindo. O Unifor Notícias vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Apoio Cultural Diário do Nordeste. Informação com credibilidade.